E aí, galera, beleza? Meu nome é Marcelo Lala, eu sou um dos administradores aí do Brasileirão e Cartola e também da Liga do Cartola FCs. Montamos um material aí para ajudar principalmente os novatos ou então as pessoas que ainda não se deram conta que é nas primeiras rodadas onde se ganha mais cartoleto que vai influenciar em todo o jogo. Então, aí, o intuito aqui é dar uma ajudada realmente no pessoal para que o pessoal já possa largar bem. E vamos lá então, direto. Por que aumentar a cartoleta e como é que eu faço para aumentar a cartoleta? Vamos passar uma página aqui. Antes, galera, por que eu preciso me preocupar com cartoleta, tá? Primeiro, todo mundo começa com 100 cartoletas o game e todo mundo sabe que é extremamente difícil fazer um time forte com 100 cartoletas. Então, por isso a preocupação é subir esse número de cartoletas o mais rápido possível. As 3 primeiras rodadas são fundamentais para ganhar bastante cartoleta. Então, se nós conseguirmos chegar o mais rápido possível com 160 cartoletas, já é o ideal. A gente já consegue brincar legal o jogo, tá? Não é um número maravilhoso, mas a gente já consegue escalar bom time. Então, o primeiro desafio é chegar em 160 cartoletas. E se nós não jogarmos focados desde o início em chegar em 160 cartoletas, a gente vai sofrer. Vai chegar lá no segundo turno só e vai olhar a pontuação. Os primeiros da liga já estão muito distantes, a gente não alcança mais. Chegando em 180 cartoletas, já se consegue montar um time muito forte. Praticamente todas as rodadas do campeonato, mesmo que seja segundo turno. Então aqui fica uma dica, ó. Corram atrás de cartoleta até chegar em 180, depois esquece cartoleta. Por quê? Porque fazendo o time com 180 cartoletas, sem se preocupar muito se vai ganhar ou vai perder, como vai escalar jogadores que vêm bem no campeonato, jogadores que estão trazendo uma boa média, fatalmente se tiver uns 3 ou 4 que vão negativar, vai ter uns 7 ou 8 que vão ganhar, que vão valorizar. Então automaticamente vai aumentar as cartoletas mesmo depois disso. Então chegando em 180 já está legal, esquece a cartoleta e vai atrás de ponto. Por que a rodada mais importante é a primeira rodada? Tá? É a rodada que pode se ganhar mais cartoletas. Por quê? Porque ó, o jogador precisa justificar o seu preço. O jogador caro tem que provar que merece ser caro. E o jogador barato tem que provar que deve valer mais do que isso. O que isso significa na prática? Exemplo, um jogador que é caro, que custa 20, 25 cartoletas, o que a gente espera dele quando a gente escala ele? Ele é obrigado a mitar. Ele é caro por isso, porque a gente espera que ele mite. Então, se na primeira rodada ele não mitar, ele vai desvalorizar. E o jogador que é muito barato, jogador barato ou muito barato, o que a gente espera dele na primeira rodada pelo preço? Nada, né? Se ele já é barato mesmo. Então, esse jogador, ele não precisa fazer muita força para melhorar a valorização dele, porque ele já tem um preço muito baixo. Então, onde já tiver um desempenho até mesmo razoável, ele já vai valorizar. E aqui que muita gente erra. A pessoa sai escalando já os de 20, os de 25. Beleza, se ele for bem, ok, ganhou cartoleta. Mas se ele for mal, pode se perder muitas cartoletas. Então o ideal é escalar os mais baratos, e esses mais baratos, cada um ganhando um pouco de cartoleta, já faz valorizar bastante o time. Esse material todo aqui ele foi feito em cima de uma análise que eu vinha fazendo ano passado, quando eu comecei muito mal em 2016, na primeira rodada. Aí eu caí para dentro da internet e fui atrás de vídeos, e peguei essas informações que a gente falou até agora, peguei praticamente todos os sites, são informações bem interessantes, mas eu achei um específico que me chamou muita atenção. Até eu vou citar ele como os créditos para eles, que é o Gamer Marius. Ele foi o único que me respondeu uma pergunta que eu me fazia. Eu disse, tá, mas se eu tenho que escalar o jogador caro, ele tem que fazer um mínimo para ele bem, ou barato mínimo. Mas quanto é esse mínimo? Dizer que ele tem que fazer que o barato é melhor é muito vago isso. Eu preciso de números para poder entender. E aí eu peguei uma tela num vídeo dele que foi o que me modificou. Depois, a partir da segunda rodada, eu segui as dicas dele e o bicho pegou. Isso, subi muito de cartoletas. Vamos lá. Quantos pontos o jogador precisa fazer para valorizar na primeira rodada? E ele me deu esse seguinte cálculo. Se eu pegar o preço do jogador, multiplicar por 37%, eu vou ter o número de pontos mínimos que ele tem a fazer. Isto é uma sugestão. Importante, sugestão. Depois, mais no final, nós vamos ver por que isso é uma sugestão, tá?
Então, beleza, vamos ver alguns exemplos. E essa é importante, essa regra vale apenas para a primeira rodada ou estreia do jogador. Se ele estrear lá na metade do campeonato, vai ser essa mesma pontuação mínima que ele tem que fazer, só que, claro, ele vai valorizar muito menos ou perder muito menos, porque a variação de grana não vai ser tão grande em cima do preço dele. Vamos lá. Exemplos, então. Gravamos essa regrinha. Preço do jogador, 37% é igual ao número de pontos mínimo que ele tem que fazer. Se ele, jogador que vale 25, 37%, ele tem que fazer 9,25%, 9,25 pontos. Vamos combinar que para fazer 9,25 ele tem que ir bem no jogo. Tem muito atacante aí que a gente bota que não faz isso no jogo. O jogador de 20 tem que fazer 7,40, o de 15, 5,55, o de 10, 3,70, o que vale 5, 1,85, o que vale 3, 1,11, o que vale 1, 0,37 pontos. Essa tela é o ideal mínimo para que ele comece a acumular. Então vamos pegar o último, por exemplo. O jogador que vale 1. Se ele fizer 0,37 pontos no jogo da primeira rodada, ele já vai valorizar. Se ele fizer 1 ponto, se ele fizer 2 pontos, se ele fizer 10 pontos, se ele imitar, ele vai valorizar muito mais, é claro. Então, assim, para não perder cartoletas, ele é muito difícil de não valorizar. Então, galera, o resumo dessa tela é a mais importante de todo esse material aqui. A gente focar naqueles números e escalar, olhando o jogador, olhando o time, olhando o jogo, olhando o que a gente percebe de futebol, mas tendo isso em mente. E aí tem os parâmetros, mais ou menos, o que cada um tem que fazer para começar a ganhar dinheiro. Daí para cima, eles começam a valorizar e termina a primeira rodada e pode terminar com 120, 130 cartoletas tranquilamente. Alguns exemplos rápidos aqui que vocês podem olhar depois. Gabriel Jesus, ele valia no início do campeonato, ele valia 20, 37 era 7,4, porque o mínimo que ele precisava fazer, só que ele fez 24, o cara mitou. Mas isso aqui não é sempre, gente, isso não é sempre que vai acontecer. Aqui nós vamos passar mais alguns exemplos, o Danilo aí, grande Danilo, saudoso Danilo, que também mitou na rodada, Gabriel também, o Felipe a mesma coisa. E aqui vamos passar rapidinho e chamar atenção nesses dois casos para vocês. O Felipe começou o campeonato valendo 23. 23 ele precisava fazer, dentro daquela regra, 8,51. É o que ele precisava fazer mínimo de pontos. E ele fez 13,70. Foi muito bem. Fez uma excelente pontuação. Então, em cima do preço dele, ele ganhou 3,99. Vamos comparar com o Gabriel. O Gabriel começou valendo 1 o campeonato. Ele precisava fazer 0,37 e ele fez 13,70. Ele fez a mesma pontuação do Felipe. Só que o Felipe era 23 e ele valia 1. Olha o resultado do Gabriel, 9,81 ele valorizou. Então, eles valiam preços diferentes, fizeram o mesmo resultado na primeira rodada, sendo que enquanto o Felipe valorizou praticamente 4, o Gabriel fez praticamente 10. Então mostra mais uma vez que o jogador mais barato pode valorizar mais. Claro que ele tem que ir bem, é óbvio. O efeito contrário agora. Paulo Guerreiro. Valia 21 no início do campeonato, tinha que fazer 7,7. Fez menos 4. Desvalorizou 8,5. Paulo André também desvalorizou. O Everton também desvalorizou. O Léo a mesma coisa. Fernando Miguel. Aí tem os exemplos que vocês podem acompanhar depois aí, fazer os cálculos e ver direitinho. E o que eu quero chamar a atenção de novo é aqui, ó. Jogador caro e barato. Paulo Guerreiro valia 21. Precisava fazer 7 e ele fez menos 4,10. O Paulo André, que valia somente 5, precisava fazer somente 1,85, fez menos 4,3. Paulo Guerreiro e Paulo André fizeram praticamente a mesma coisa de pontuação, ou seja, negativaram bem. Só que olha a diferença de resultado que deu. Enquanto o mais barato desvalorizou 4,26, o Paulo Guerreiro, que valia 21, desvalorizou 8,59. Confirmando de novo, o risco é muito grande no jogador caro nessa primeira rodada. Vamos partir para outros exemplos. Gabriel Xavier. Gabriel Xavier valia 5, precisava fazer 1,85, fez 2,6. Fez um pouquinho acima, ganhou 59. Aqui nós temos o Vanderlei, que desvalorizou um pouquinho. Aí são todos jogadores que ficaram próximo ao número que teria que fazer. E aqui nós temos também o Marcelo Groi, valia 8, precisava fazer 2,96, fiz 3. Fez exatamente pouquíssima coisa acima do que ele precisava fazer. Quanto ele valorizou? 0,9. E aqui nós temos um caso que chama atenção.
O André Lima tinha 10, isso tinha 10, valia 10, precisava fazer 3,7 e fez 2,8, e fez menos. Só que ele valorizou 0,2. Como assim? Se ele fez menos do que os 37%, como é que ele vai valorizar? Aí me bateu a dúvida a respeito desse material que eu tinha visto. Eu disse, olha, esse 37% talvez não seja exatamente, não seja totalmente confiável. Primeira coisa que eu notei, que o André Lima, essas telas, todos esses outros jogadores, são tudo telas que eu tirei e fui catando dentro do YouTube. E eu sei que esses outros jogadores que a gente viu são todos jogadores do campeonato de 2016. Só que o André Lima não jogou em 2016 no Avaí. Ele jogou no Atlético Paranaense. E a conta para ele, para os 37%, não bateu. Então, por isso que eu botei aquela sugestão no 37%, porque provavelmente esse percentual varia de um ano para o outro. Vamos lá. Algumas verdades que a gente teve desse manual, galera. Essa regra dos 37% foi comprovada após a primeira rodada. Todo esse cálculo ele foi feito depois da primeira rodada e não antes. E realmente, para 2016, bate os 37%. Segunda certeza, a pontuação do André Lima não é de 2016, pois ele estava no Atlético Paranaense. Algumas dúvidas. A pontuação do André Lima está correta? Provavelmente sim. Eu imagino que alguém não iam botar uma tela que não fosse verdade ali no YouTube. E segunda dúvida, esse índice de 37% que serviu para 2016 pode variar a cada ano? Pode, ele pode variar a cada ano. Conclusões que a gente chega aqui. Após a primeira rodada de 2017, nós vamos ter as respostas, se o 37% vale para todos os anos. Eu acredito que não, que ele vá dar uma pequena variada. E a segunda conclusão, mesmo que o índice não venha a ser 37% agora esse ano de 2017, vale muito a pena usar, pois ele vai dar uma noção muito próxima da realidade, a gente vai conseguir escalar os jogadores baseado naquela tabela que mostra o mínimo de pontos que eles têm que fazer. Então, se eu pudesse dar de conselho, gostaria de dar de conselho principalmente aos novatos e também aqueles que geralmente não começam o jogo muito focado em cartoleta, só se dão conta depois que tem que correr atrás, que observem essa tabela, que façam esse cálculo. Se não quiser usar os 37%, usa 40%, que é mais fácil de arredondar, fazer um cálculo de cabeça. Mas o importante é, escalem olhando mais ou menos esses valores. Olhando, se eu botar um jogador de 10, ele vai ter que fazer 3,7. Esse é o raciocínio. Será que ele faz mais de 3,7? Eu acho que ele vai fazer bem mais do que isso. Beleza, é um excelente jogador para escalar. Eu vou pegar um jogador que vale 20. 20, ele tem que fazer 7,4. Será que ele faz 7,4? Não sei, tô com medo, acho que ele talvez não faça. Então não bota. Bota um mais barato. Então, essa, galera, é a dica que a gente dá. E posso garantir para vocês, se vocês seguirem essa dica aqui, olharem na hora de escalar, seguirem esses valores mínimos aqui que o jogador tem que fazer, eu tenho certeza que vocês não vão se dar mal em cartoletas. A pontuação pode não ser melhor, pode não largar melhor, mas nas 3 primeiras rodadas o importante não é fazer muito ponto. O importante é acumular cartoletas para poder fazer time bom lá na frente. E aí, galera, então, resumindo, as dicas, usem o 37% ou aproximado. Essa regra é apenas para a primeira rodada. Nós vamos colocar a dica depois para a segunda rodada, que é outro cálculo completamente diferente. Esqueçam isso aqui depois da primeira rodada, usem só no ano que vem de novo. E aqui fica a nossa página no Facebook, onde nós temos lá Liga Premium, nós temos também Liga Free, temos grupo no WhatsApp, é só entrar na página lá e nos chamar lá. Então, galera, desejo a vocês uma boa sorte no jogo, um excelente Cartola 2017 para nós e que a gente já comece o jogo com muita cartoleta. Beleza, galera? Valeu, um abraço, fui!